Glória a Deus, aleluia. Vou falar de um assunto que está no livro de Mateus, ao qual poucas pessoas falam desse assunto, mas é um assunto bom de entendimento da gente, né? Quando Maria Madalena e outra Maria foi até o sepulcro ver Jesus e ela ou não lembrava, ou não fez alguma coisa lá, mas chegando até lá, antes que chegasse, veio um anjo desceu, houve-se um tremor onde eles estavam, veio um anjo do céu vestido de vestes brancas e abriu o local onde Jesus estava e Jesus Cristo ali foi ressuscitado. Quando essa ressurreição aconteceu ali com Jesus Cristo, muitas daquelas pessoas, muitos de nós hoje, né, pensando assim, vê um negócio inusitado, um negócio que a gente fica esperançoso, né? Eu já cheguei a ver dois seres que na minha mente são dois anjos. E ali, vestes brancas como a neve, né? Estavam todos dois de vestes brancas, cabelo muito preto, vestes brancas. E era de dia, não era à noite, para pensar que era um fantasma, outra coisa. Mas enfim, esses dois estavam lá e eu vou falar do verso em diante, após Maria Madalena, a situação que aconteceu com Maria Madalena e outra Maria. Eu vou falar desse versículo aqui, ó. Ali, os soldados, quando viram aquele anjo, ficaram como se estivessem mortos, com medo, né? E aí ele foi até a cidade, contaram tudo o que tinha acontecido a alguns dos guardas, contaram tudo o que tinha acontecido aos principais sacerdotes. Os principais sacerdotes disseram para eles, fizeram um conselho entre os soldados e aquelas pessoas, deram muito dinheiro, disseram, olha, se vocês disseram alguma coisa do que vocês viram, para chegar aos conhecimentos dos governadores, nós persuadiremos ele e colocaremos vocês em segurança, porque não quero que saibam de nada desse assunto. E até hoje foi assim que foi feito nos dias atuais, porque eles creem que Jesus Cristo, muitos creram com Jesus Cristo, disseram para eles, e vocês dizem que foram discípulos, vocês dizem que foi o discípulo que fizeram isso, vieram e furtaram o corpo de Jesus, não digam que foi o anjo, e até hoje você crê assim. E eu vou fazer aqui uma exposição na sua vida, se você vai descendo de encontro, a sua vida não vai dando mais certo espiritualmente, suas orações acham que não está chegando até o céu celeste, como diz assim, tem um anjo lá no verso, lá pelo capítulo 9, o capítulo 11 do Apocalipse, que fala que esse anjo, ele é responsável de levar as orações do santo até Deus, e chega até Deus as orações, até o local de Jesus Cristo, lá, até onde Deus está, no santuário dele, e ele escuta as orações lá, e esse anjo é responsável de levar as orações do santo até ele. Se você acha que as orações suas não chegam mais a Deus, e sua vida material está desandando, se os degraus da sua vida estão desandando, não seja como esse soldado que recebeu dinheiro e mentiram para o povo, dizendo que foi um furto. Quando a sua vida começa a andar, quando Jesus, onde você parou, que Jesus começa a lhe pegar pelo braço, e que a sua vida material começa a andar, e as suas coisas espirituais, você vê que Jesus Cristo está lhe ouvindo espiritualmente, não digam que foi algo estranho, que foi obras que você fez diferente. Dê o testemunho. Se você não testemunha mais, se você não fala mais de Deus, se você não crê mais em Deus, porque a sua vida material está desandando, porque sua vida espiritual não está mais próspera, creia que Deus é capaz de fazer tudo isso. Nós vamos continuar, se paramos pela sua fé, pela nossa fé, como a palavra diz, tudo que pedires em meu nome será dado, pela vontade dele. E aquele que crê nas suas coisas, ele recebe, né? Então, se nós cremos em Jesus Cristo, nós vamos, aonde paramos, o emprego parou, o concurso parou, as vendas que nós temos, as coisas para vender parou, a vida espiritual não está dando, Deus vai fazer com que a nossa vida espiritual ande. Se você se encontrar, se desviar, creia que você pode voltar para os caminhos de Deus, buscar a palavra dele, orar, jejuar, glorificar o nome dele, ir para a igreja aos domingos ou no da semana, fazer propósito e dar testemunho de Deus na vida.
tanto na sua vida como na vida deles. Mas quando você receber algo de Deus dessa forma, não seja como aqueles soldados que, vendo o anjo, ficaram com um aspecto de morto, mas por temer os principais sacerdotes se esconderam, disseram, e temer o governador, disseram: não vimos nada. Não vimos anjo, foi furtado Jesus Cristo. Jesus Cristo ia, no que ele der de chumbo, Jesus Cristo apodreceu o corpo, e o corpo não fez nada. Mas Jesus Cristo não é assim. Jesus Cristo é capaz de ressuscitar a minha vida, é capaz de ressuscitar a sua vida, é capaz de nos ressuscitarmos, tanto materialmente como espiritualmente, como aconteceu com ele. Crendo você nisso, crendo eu nisso, e as pessoas que nos ouvem, crendo também, é capaz de mudar a nossa vida. Ele não apodreceu, ele ressuscitou dentre os mortos, e não foi como aquela história do soldado que falaram, tiveram que inventar por medo do governador e por receber o dinheiro. Não foi daquele jeito, foi como Jesus Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou, não onde nós paremos espiritualmente, vai pegar nós pela mão, e os degraus da vida que estão parados, ele vai fazer com que a gente possa retornar, possa subir. Porque a palavra de Deus é bem clara, diz que com a morte segue-se o juízo. E ali segue-se o juízo, mas diz que a gente tem a segunda morte. E a segunda morte, se a gente não tiver com Jesus Cristo, a gente vai ser jogado no lago de fogo com enxofre. E por isso que é importante você ter a vida diante de Deus, para não ser lançado no lago de fogo e enxofre, porque essa vida passa, essa carne passa, e isso aqui passa, mas os testemunhos que a gente vai dar de Deus, que a fé e os pensamentos guardados, raciocinados e os pecados não passam, estão aqui para a eternidade. Disse que a palavra de Deus fala que as pessoas vão sofrer com fogo e enxofre, aquelas pessoas que estão lá no Hades, se elas vão pagar pelos pecados delas, subentende-se que essas pessoas lembram do que fizeram no dia após a morte, e elas vão pagar por esses erros. E nós que cremos que foi Jesus ressuscitou dentre os mortos, que aceitamos seu Filho como Salvador, aceitamos o Filho de Deus como Salvador, estamos fazendo essa obra aqui na terra, de crermos e acreditarmos, ele pode pegar nós aonde nós paremos na nossa vida material e espiritual, e dar seguimento, e dar continuidade dessa nossa parada. Se paremos contra a vontade dele, ele vai lá, querendo ele, e vai nos caminhar para a vontade dele. E assim a nossa vida é assim, de perseguições, nessa terra, mas lá eles têm tipo ânimo, os que vieram antes de vós, vencer o mundo, e nós vamos vencer juntamente com os que já venceram, pois essa perseguição que vem aqui na terra, material e espiritual, esse governo que se demonstrou como governo correto, e hoje ao gosto, com as expectativas dentro de nós, que todo mundo achava que esse homem ia mudar, corrupção, ia mudar as coisas que tem aí acontecendo. Ele não tem a sabedoria suficiente para fazer isso. Todo mundo é culpado, as pessoas são culpadas, e ele não se tem culpa de nada, porque ele não sabe, né? E a gasolina cara, as coisas subindo, as coisas aumentando, a nossa economia, o PIB mundial está descendo lá para 14 economia, nós estamos descendo, nós estávamos na 7ª. E nós cremos nessas perseguições da terra vão passar, e a gente vai testemunhar que Cristo é na nossa vida. Que no nome de Jesus Cristo nós possamos chegar a esse dia, estarmos juntos e glorificar tanto aqui na terra, que na terra já glorificar o seu nome, onde tivermos parado a nossa vida material e espiritual, dando continuidade, como chegando no céu. E vamos continuar aqui no capítulo. Eu vou cantar um hino aqui para vocês, e vocês possam cantar também para os irmãos de vocês, para outras pessoas que possam querer ouvir. É importante que você compartilhe, que você
você compartilha sim, que você se inscreva, que você chame outras pessoas para se inscreverem, para chegar ao conhecimento de outras pessoas, essas pregações que eu estou fazendo. Se é curto o tempo, você diga aí se precisa aumentar mais, falar mais, e vamos fazendo com que as pessoas se beneficiem do entendimento da palavra de Deus. Inter como título Fenômeno. A Bíblia fala sobre o fenômeno que acontecerá na terra. Não é a guerra que já vimos por aí. Este fenômeno acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos. Apure os ouvidos para a notícia que irá surgir. Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos desapareceram. Nas redes de TV vão noticiar, na rádio não vão parar de falar. Um grande fenômeno aconteceu, muita gente desapareceu. Vão dizer, vão até pensar, será que foi um disco voador? Só então depois é que vão perceber. Foi arrebatamento do Senhor, o povo subiu, a igreja subiu ao encontro de Deus. Te prepares, ó igreja, será levado pelo próprio Deus. Te prepares, ó igreja amada, para o encontro com o Filho de Deus. Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos desapareceram. Nas redes de TV vão noticiar, na rádio não vão parar de falar. O grande fenômeno aconteceu, muita gente desapareceu. Muitos vão dizer, vão até pensar, será que foi um disco voador? Só então depois é que vão perceber. Foi arrebatamento do Senhor, o povo subiu, a igreja subiu ao encontro de Deus. Te prepares, ó igreja, será levado pelo próprio Deus. Jesus Caris, ó igreja amada, para o encontro com o Filho de Deus. Jesus Cristo, Ele é o fenômeno, em breve levará sua igreja pro céu. Jesus Cristo, Ele é o fenômeno, em
breve levará sua igreja para o céu. Glorifica a Deus, exalte o Senhor e a paz de Cristo seja na sua vida.